Meu Deus e meu Pai, transforma a minha vida agora, para sempre, para sempre, para sempre, Senhor, em nome de Jesus. A tua palavra, eu creio, e ela é vida, força para a minha vida, em nome de Jesus, amém? Agora, olha aqui para mim, estenda a mão em direção ao altar, eu quero que todo mundo pregando comigo. Quem está vivo dá uma glória bem forte aí. Diga assim, estenda a mão em direção ao altar, diga assim: sacrifício de água, sacrifício de sangue. Repete, vamos lá. É toda a igreja forte, vamos lá. Põe a mão no coração. Eu vou ler agora 1 Samuel capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 14. Diga para o seu irmão, diga se Deus vai falar com você agora. Pergunta para o seu irmão, diga assim: o que você tem colocado no altar, meu irmão? Não, prega para ele aí, cutuca ele aí. A irmãzinha ali não falou de branco. É que está do seu lado aí, ó. Está olhando o que para baixo aí? Celular? É você mesmo. Prega aí para a pessoa que está do seu lado, diga assim: você está colocando o que no altar, meu irmão? Diga assim: sacrifício de água ou sacrifício de sangue? Vamos ver? Está escrito assim, eu leio aqui, você lê lá. Assim vieram os homens de Quiriate Jearim, e tornaram a arca do Senhor, e tomaram a arca do Senhor, levaram-na à casa de Abinadab, no outeireiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2: a arca ficou em Quiriate Jearim bastante tempo, mais ou menos 20 anos. Quantos anos? Com a boca à mão, quantos anos? 20 anos. E toda a casa de Israel e todo o povo de Israel suspirava ao Senhor. E disse Samuel a todo o povo de Israel. Quem faz parte do povo de Israel, dá glória a Deus aí. E disse Samuel ao povo de Israel, ao povo do templo dos anjos: se de todo o vosso coração vos converteis ao Senhor, tirai dentre vós a idolatria, os deuses estranhos, e o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrarás das mãos dos filisteus, dos inimigos. Ah, que frieza, hein? Sangue de dar vontade de ir embora, viu? Sabe o que Deus está prometendo aqui? Deus está dizendo assim: se você largar a idolatria, se você voltar ao primeiro amor, e somente crer no Deus Todo-Poderoso, eu, Senhor teu Deus, vou te livrar das mãos do inimigo. Quem crê da glória? Senta aí. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si a idolatria e serviram somente ao Senhor. Versículo 5: disse mais o profeta Samuel: congregai a todo Israel em Mispa, na cidade de Mispa, e eu orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa e sacrificaram, e tiraram água e sacrificaram perante o Senhor. Repete comigo, eu disse assim: e tiraram água. Fala forte com a mão direita para o céu, vamos lá. E sacrificaram ao Senhor, jejuaram e oraram. Versículo 7. Eles sacrificaram o quê? Abra a boca para você, quero ver se você entendeu. Sacrificaram o quê?
Quero saber, eles sacrificaram o quê? Água. Orando e jejuando. Versículo 7. Ouvindo os filisteus, os inimigos, que os filhos de Israel, o povo de Israel, estava congregando em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus, os inimigos, contra Israel, armados até os dentes. E quando os filhos de Israel ouviram os inimigos, os filisteus armados até os dentes, temeram, ficaram com medo, sentiram gosto de morte, de sangue na boca, por causa dos filisteus, dos inimigos. Eu estou lendo e interpretando ao mesmo tempo. Conseguiu entender aí? Versículo 8. Disseram os filhos de Israel ao profeta Samuel. Eu quero dizer para você que eu sou profeta na sua vida nesta noite. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós. Eles ficaram tão desesperados que o inimigo tinha cercado eles para matar, destruir, que o povo de Israel disseram assim: Samuel, não para de clamar, de orar ao Senhor, o nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos inimigos, dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro. Repete comigo, toda a igreja com a mão direita bem alto para o céu, como pregador do evangelho. Diga assim: então, mais forte, então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou inteiro no altar do Senhor. E clamou Samuel ao Senhor pelo povo de Israel. E na hora que Samuel estava sacrificando, no final do versículo 9 está escrito: e o Senhor respondeu a oração do povo, a oração de Samuel. Não, pelo amor de Deus, ó, tem mais de 100 pessoas sentadas, assenta aí. Você não entendeu não? Vou ler de novo aqui. Eu vou ler de novo. Então tomou Samuel um cordeiro que mamava, e sacrificou inteiro no altar do Senhor. E clamou Samuel ao Senhor pelo povo de Israel. E na hora do sacrifício de sangue, a Bíblia diz que Deus respondeu a oração de Samuel. Você não entendeu não? Enquanto o povo sacrificava água, não tinha resposta de Deus. Mas depois do sacrifício de sangue, na mesma hora, Deus respondeu. Diga glória. Diga assim: o sacrifício de sangue, Deus responde na hora. Assenta aí. Versículo 10. Então Samuel oferecia sacrifício, e os filisteus chegaram armados até os dentes contra o povo de Israel. Ah, mas isso aqui é demais, hein? Olha aqui. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os inimigos, e os sepultou, e os aterrou. Você não entendeu não? Quem sacrifica água, Deus não faz nada. Mas quem sacrifica sangue, Deus desce do céu. Deus desce do céu como um trovão. Diga glória. E sabe o que a Bíblia diz? Assenta aí. Que quando Samuel estava sacrificando o quê? Estava sacrificando o quê? Água. Sangue no altar. A Bíblia diz que Deus desce do céu na mesma hora, rasga a terra, enterra, sepulta todos os inimigos de uma vezada só. Quem crê da glória? Assenta aí que agora eu vou pregar. Deixa eu ler mais um tiquinho. Diga assim, versículo 12. Diga assim: então Samuel colocou uma pedra. Colocou o quê? Ô gente, mas
Deus não disse que tinha enterrado os inimigos, já bastava. Sabe o que Deus está dizendo? Além de enterrar, sepultar o seu inimigo, eu vou colocar uma pedra, para nunca mais ele se levantar contra ti. Eu vou colocar uma pedra, na miséria, na dívida, porque nunca vai se levantar contra ti, nunca mais. Diga glória. Assenta, levanta, é isso aí. Quando, olha o versículo 12. E o 12 aqui tem propósito, viu, gente? Fala assim, versículo 12. O ano tem quantos meses? 11? 10? Quando Deus enterrou, colocou a pedra por cima dos inimigos, todo o povo de Israel gritou: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ah, meu Deus do céu, isso é forte demais. Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Assenta aí. Deixa eu fazer o teatro para você entender. Põe a mão no coração. A Bíblia diz que o povo de Israel tinha abandonado a Deus. Tinha o quê? Prega aí. Tinha o quê? E o inimigo, os filisteus, escravizaram os hebreus, o povo de Israel, o povo de Deus, durante 20 anos. Durante quantos anos? Roubando tudo que eles tinham, roubando a casa, apartamento, roubando salário, roubando emprego, colocando eles na dívida. Tudo que Israel plantava, o inimigo ia lá, roubava a colheita, roubava a plantação. A Bíblia diz que os filisteus iam lá, pegavam as crianças, levavam para os inimigos estrupar as crianças, destruir. Todo dia os homens eram chicoteados, humilhados, destruídos. 20 anos de miséria, 20 anos de crise, de fome, de humilhação. Até um ponto que o inimigo falou assim: ser escravo é muito pouco, apanhar todo dia, fome, miséria, humilhação é muito pouco. Os inimigos, os filisteus disseram assim: vamos cercar este povo hebreu, este povo de Israel agora, com nosso exército armados até os dentes, poderoso, e nós vamos exterminar este povo hebreu, este povo de Israel da face da terra. Vamos matar todas as crianças, cada pai, cada mãe, cada homem, cada mulher. Não vai sobrar um para contar a história. Vamos exterminá-los da terra. E o exército cercou a cidade toda. Vem cá, meu, você é gigantão. Cercou a cidade toda. Quando o povo falou assim: já não basta ser escravo, agora os inimigos querem matar os nossos filhos, quer matar nossas esposas, quer matar os pais, as mães, os homens, as mulheres, não vai sobrar nenhum. Eles ficaram com medo, começou a sentir gosto de sangue na boca, gosto de morte na boca. Sabe o que eles fizeram? Correram atrás do profeta Samuel. Vocês podem sentar de novo, deixa só o chefão aí. Correr atrás do profeta Samuel. Samuel, estamos desesperados. 20 anos de escravidão, perdemos tudo, a paz, a alegria, nossos filhos, a esperança, e agora os inimigos querem nos matar, nos exterminar da face da terra. Nos ajuda, profeta. E o profeta disse: vocês vão ter que fazer algumas coisas. Vocês vão ter que fazer algumas coisas. Larga a idolatria. Volta ao primeiro amor. Ora, jejua e sacrifica. Esquece do água aqui, ok? E o que? Sacrifica. Diga assim: oração. Estenda a mão para o altar, bem esticado. Diga assim: oração, jejum e sacrifício. Aí o povo falou assim: beleza, Samuel, então vamos lá.
Aí ele foi lá, e o povo de Israel, todo mundo orando. Fica, cadê o inimigo atrás aqui? Orando, jejuando, e ó, sacrificando água no altar de Deus. É joelhado, é no chão, meu filho, que é o inimigo que está de pé. Orando, e sacrificando o que no altar? Abra a boca mais forte, sacrificando o que no altar? Água. E o povo no chão e o inimigo ainda de pé. O povo sendo humilhado e o inimigo ainda de pé. O povo orando, jejuando e sacrificando água e o inimigo ainda humilhando, colocando eles na miséria, deixando todos eles com medo. Olha para mim. Quando o povo orou, jejuou e colocou água no altar, o povo hebreu, o povo de Israel começou a ficar desorientado. Não está adiantando. Nós estamos orando, jejuando e sacrificando. Vamos voltar o profeta. E eles voltaram, Profeta. O inimigo ainda está de pé. A gente ora, a gente jejua e a gente sacrifica no altar. Tem algo errado. Deus não responde. Vocês estão orando, estão jejuando, estão sacrificando? Estamos. O que é que vocês estão colocando no altar? Profeta, nós estamos sacrificando água. Sacrificando o quê? Aí o profeta disse: aí está o problema. Por isso que vocês não estão vendo resultado. Tem que trocar o sacrifício. A Bíblia diz que na mesma hora o profeta Samuel, ele pega um cordeirinho que ainda mamava, e o profeta Samuel consagra no altar o sacrifício de sangue. O sacrifício de quê, igreja? O sacrifício de sangue. Enquanto isso, Samuel consagrava no altar o sacrifício de sangue, que era o cordeiro, que representa o próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus desce na hora e responde o povo de Israel. Deus desce na hora, abre a terra e sepulta todos os inimigos. Quem crê na glória? Não, você não está entendendo. Olha aqui nos meus olhos. Você ora, você jejua, mas você está colocando no altar sacrifício de água. Vai morrer dentro da igreja sem a resposta de Deus. Quer a resposta de Deus? Ora, jejua e coloca no altar sacrifício de sangue. Senta aí. Olha aqui, igreja. Vou falar rasgado, porque a Bíblia também é direta. Quanto tempo você está lá orando? Você jejua, você ora, você tem acordado 3 horas da manhã para orar 40 dias, à madrugada às 3 horas da manhã, e ainda você não tem a resposta de Deus. Aquele povo, eles oraram, jejuaram e colocavam, sabe o que no altar? Cadê a vasilha? Colocaram o que no altar? 20 anos, colocavam o que? Água. E ele disse: Senhor, porque o Senhor não responde? A gente ora, a gente jejua, é jejum de Daniel, é jejum e oração às 3 horas da manhã, e até agora nada. Sabe por quê? Por causa do sacrifício de água. Para Deus, sacrifício de água é miséria, é esmola, é nada. Tem gente que tem 50 anos que está na igreja. Você ora, jejua, mas você coloca no altar sacrifício de água. Aquilo que não vale nada para você. Aquilo que você vai lá todo dia, ó, é fácil abrir a torneira e pegar água. É fácil ir na cisterna e pegar água. E ó, não te custa nada. E você fica se perguntando: por que Deus não responde? Por que Deus não desceu na terra?
Porque Deus não abre a terra e sepulta os meus inimigos. O inimigo da dívida, da enfermidade, casamento destruído, o desemprego. Por quê? Eu oro, eu jejuo e estou sacrificando o quê? Água. E Deus deu a resposta. Deus diz assim: continua orando, continua jejuando, mas coloca no altar sacrifício de sangue. Porque quando você coloca sacrifício de sangue no altar, Deus desce do céu, Ele rasga a terra, sepulta o inimigo da enfermidade, da dívida, da miséria, do desemprego. E além de Deus sepultar, Ele coloca a pedra para determinar: eu coloquei um ponto final. Senta aí. Você acha que acabou? E Deus disse assim: que enquanto Samuel sacrificava no altar sacrifício de sangue, além de Deus enterrar os inimigos, quando o inimigo estava todo mundo morto, enterrado, sepultado, a Bíblia diz que todo povo do templo dos anjos, o povo de Israel, gritou: Ebenezer! Gritou o que, igreja? Gritou o que, igreja? Você não entendeu? Vai entender agora. Quando você colocar no altar de Deus o seu sacrifício de água e ver os seus inimigos sepultados, enterrados, você vai gritar: Ebenezer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Você vai gritar: Ebenezer janeiro, Ebenezer fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, Ebenezer outubro, novembro, Ebenezer dezembro. Quem crê da glória? De pé, de pé, de pé. E 2017, igreja? Essa vozinha, a avó está com voz de sacrifício de água, que vai continuar orando o resto da vida, jejuando o resto da vida, e Deus não vai nem escutar um tiquinho da sua oração, porque Deus só desce do céu quem passa pela experiência do sacrifício de sangue. Não se engane, não tenta passar na sua cabeça outra coisa. Vai morrer orando, vai morrer jejuando, mas se continuar colocando o sacrifício de água, não vai acontecer nada. Mas se você orar, jejuar e sacrificar sangue no altar, Deus desce do céu como um trovão na sua vida, para destruir o inimigo e restituir a você tudo que o diabo roubou. Quem crê na glória?